30, baby, won't you meet me by the beam? Early, maybe late. Basicamente, ele é um esporte jogado por duas equipes de 5 jogadores de cada uma, podendo cada equipe ter 7 jogadores na reserva. Vale lembrar que as posições do jogo são denominadas de acordo com a função do jogador, ou seja, armador, ala e o pivô, tendo o ala pivô e o ala armador. As principais ações no basquete seriam as corridas em diferentes velocidades, sprints, saltos, fintas, deslocamentos laterais, mudanças de direções e os passes. O jogo é dividido em 4 quartos, cada quarto tendo de 10 a 12 minutos. Vale ressaltar que esse é o tempo de jogo efetivo, tirando as pausas, tempos mortos e as interrupções. Há 3 intervalos, o primeiro para o segundo e o terceiro para o quarto tem 2 minutos, e o meio tempo, que seria a metade do jogo, teria 15 minutos. As equipes podem requerer de 5 a 6 pedidos de pausa, podendo conter de 100 a 60 segundos de descanso técnico. O basquete ele se caracteriza por ser um esporte intermitente, com frequentes mudanças de atividade e esforço de alta intensidade, intercalados com um período de recuperação ou ativo ou passivo. Além disso, por ser um esporte muito dinâmico e com muitas mudanças de atividade, ele tem um alto consumo de VO2, uma alta frequência cardíaca durante a maior parte do jogo. Ele tem valores significativos de lactato sanguíneo e uma PSE considerada alta. Essas mudanças variam de acordo com a posição de cada jogador, sendo o armador normalmente o que teriam mais acelerações e percorrida a maior distância. O ala normalmente tem os valores mais intermediários e o pivô normalmente o que sofreria maiores impactos. Falando agora da fisiologia da modalidade, a gente vê que a percepção subjetiva de esforço é considerável tanto no treinamento quanto no jogo. A demanda cardiovascular é extremamente exigente, visto que a frequência cardíaca permanece entre 85% e 95% da frequência máxima em aproximadamente 60% de todo o tempo do jogo, dos jogadores. Isso porque o basquetebol tem atividades de alta intensidade que exigem coordenação de todos os membros do corpo e exigem também resistência física imposta entre os jogadores e seus adversários. Os treinamentos a frequência ainda é alta, mas seus valores absolutos são um pouquinho menores, especialmente por conta das pausas que há nos treinos que permitem uma melhor recuperação do sistema cardiovascular. O consumo relativo de oxigênio no basquetebol encontrado foi ao redor dos 50 ml, o que são valores consideráveis, mas não tão altos. Provavelmente porque o basquetebol não é uma modalidade de longuíssima duração e de esforços contínuos, e sim intermitentes. Nos treinos, o VO2 foi menor, porque os esforços foram menores, e curiosamente, dentre os treinos, o treino de defesa foi o que mais teve consumo de O2. Provavelmente porque esse treino tem mais dinamismo e possui maior exigência dos membros inferiores. A demanda física chamada carga física acumulada, que basicamente mede o nível do deslocamento do centro de massa dos jogadores em 3 eixos, foi muito maior encontrada nos jogos do que em qualquer tipo de treino. Provavelmente porque esse tipo de deslocamento ocorre mais em situações onde o jogador de ataque precisa infiltrar agressivamente, a defesa precisa reagir de maneira abrupta, ou situações que envolvem transição de quadra, ataque e defesa ou defesa e ataque. Situações essas muito mais recorrentes nos jogos oficiais do que nos treinos. O deslocamento total percorrido pelos jogadores de basquetebol pode variar de 4,4 km até 7,5 km. Porém, aproximadamente 1,7 km dessa distância total é realizada em baixíssima intensidade, caminhando bem lentamente. Mas quando necessário, os jogadores podem atingir velocidades máximas de até 24 km por hora, não sendo tão expressivas comparado a outros esportes devido a limitações da quadra e estes deslocamentos serem curtos, sprints de 5 a 10 metros aproximadamente. As principais atividades físicas que acontecem no jogo de basquetebol são relacionadas à potência, agilidade, aceleração e desaceleração, e elas variam entre si diversas vezes durante o jogo, podendo variar 57 vezes por minuto, o que daria aproximadamente 2.200 vezes por jogo. Esses dados demonstram quão variável são as demandas físicas do basquete e como os treinamentos devem possuir essas variações para otimizar o desempenho dos jogadores.
O longo período que os jogadores de basquetebol ficam em baixíssimas intensidades, podendo chegar até 66% do tempo total do jogo, pode evidenciar um metabolismo aeróbio importante, principalmente na mobilização de lipídios como substrato energético, especialmente à medida que o jogo progride. Esses tempos de baixíssima intensidade podem oferecer uma recuperação passiva aos jogadores, o que os permite reabastecer quantidades consideráveis de fosfocreatina, permitindo com que eles realizem atividades de altíssima intensidade em períodos posteriores intervalados. Esse tipo de informação pode ser de uso estratégico de técnicos e treinadores quanto à realização de faltas intencionais ou substituições. Por fim, as concentrações de lactato sanguíneo encontradas no basquetebol ficaram em média entre 4 e 6 micromoles, evidenciando os esforços de alta intensidade e a contribuição energética da veia glicolítica presentes no jogo. Por isso, treinamentos que visam o aumento do limiar de lactato e treinamentos de cunho aeróbio que visam o aumento do clearance do lactato sanguíneo podem ser utilizados de forma estratégica pelos treinadores para reduzir a fadiga de seus jogadores. As demandas energéticas no basquete apresentam características de predominância que são alteradas, mudando constantemente conforme o momento do jogo e a posição do atleta. Entender isso é fundamental para a estratégia de qualquer equipe. No início do jogo, o ritmo pode variar bastante. Se a equipe optar por uma estratégia como pressão defensiva intensa desde o começo, a demanda será mais anaeróbia, exigindo explosões e ações rápidas. Já uma estratégia mais cadenciada de ataque posicionado pode ser uma predominância aeróbia. A frequência cardíaca nesse período geralmente fica entre 60% e 75% da máxima. No meio do jogo, à medida que os atletas fadigam e começam a apresentar ações de alta intensidade, é aqui que as vias anaeróbias são mais ativadas para dar conta dos sprints e saltos. No entanto, a via aeróbia se torna crucial para a recuperação entre essas ações intensas e para manter a performance. A frequência cardíaca pode chegar até 90% da máxima e os níveis de lactato aumentam. Chegando ao final do jogo, a fadiga acumulada é evidente. As vias anaeróbias ainda são acionadas por aqueles momentos decisivos de explosão, mas a intensidade geralmente pode diminuir. As vias aeróbias ganham destaque para sustentar o esforço contínuo e auxiliar na recuperação. Essa fase é crítica e a capacidade de controlar os desgastes metabólicos e recuperar é o que define muitas partidas. A mudança nas regras do basquete nos anos 2000, como a redução do tempo de posse de bola e o tempo para passar o meio da quadra, impactou diretamente as características fisiológicas dos atletas, tornando o jogo mais intenso. A posição do jogador em quadra também pode determinar as demandas energéticas. Pivôs, posição 5, são os mais altos e fortes. Suas funções de bloqueio, rebote e saltos explosivos exigem principalmente a via anaeróbia lática, ATP-CP, além da glicólise para ações de força máxima. Eles têm menos aceleração e desaceleração, focando mais em esforços de força e movimentos estáticos. O treino para pivôs deve enfatizar a força muscular, resistência de força e mudança de direção em baixa velocidade. Armadores, posição 1, com a sua agilidade e visão de jogo, realizam muitos deslocamentos rápidos, mudanças de direção e sprints. Isso recruta fortemente as vias anaeróbias rápidas e também a via aeróbia para manter a alta frequência de movimentos. Eles precisam de velocidade máxima, agilidade e resistência anaeróbia lática. Tem um perfil mais equilibrado, combinando resistência aeróbia com esforços anaeróbios. Suas sessões incluem muitos movimentos de shuffling, saltos e arremessos, o que gera cargas fisiológicas mistas. Pensando na aplicação prática no basquete, a diferença entre atletas profissionais e amadores é notável na eficiência dos usos das vias energéticas e na capacidade de recuperação. Profissionais conseguem gerenciar o estresse metabólico muito melhor, mesmo com volume e intensidade de jogo maiores. Os sistemas aeróbicos têm um papel fundamental na recuperação intra-jogo, pois ele ajuda a eliminar o lactato e a repor a energia.